Salve, torcida do Palmeiras! Chegou aquele momento de girar as atenções para tudo que envolve o nosso Verdão, porque o dia já começa com um jogo importante, clima de expectativa e aquele sentimento misturado que ninguém consegue esconder. É aquele tipo de rodada em que a cabeça tenta acreditar que ainda existe uma brecha mínima no campeonato, mas o coração já anda calejado pelo futebol que a equipe apresentou nas últimas semanas. Então, o torcedor fica dividido entre a esperança e a sinceridade. Mesmo assim, quando o Palmeiras entra em campo, não tem como desligar. A gente acompanha, vibra, reclama, respira fundo e segue junto. Até porque o noticiário hoje não vem leve. Tem assunto de sobra. E boa parte disso passa pela novela que tomou conta do clube nos últimos dias. A renovação de Abel Ferreira, que segue caminhando como se cada detalhe fosse um capítulo novo dessa história que nunca termina. A verdade é que o momento ainda é de ressaca para muita gente. A final da Libertadores deixou um peso enorme no ambiente do clube, algo que não é fácil de virar a página da noite para o dia. E parece que nem para o Abel tem sido simples lidar com essa frustração. Veio à tona a informação de que ele ainda está digerindo o baque da decisão, vivendo aquele processo interno de tentar interpretar o que aconteceu, para só depois colocar a assinatura no papel que confirma sua permanência. É como se ele tivesse decidido parar o tempo para enfrentar esse sentimento antes de seguir adiante. Só que isso chama a atenção porque o próprio treinador sempre defendeu aquela ideia rígida de que derrota se lamenta por 24 horas, vitória se comemora por 24 horas e vida que segue. Só que já passaram vários dias e a sensação é de que essa derrota mexeu com ele de um jeito diferente. Enquanto isso, quem esteve na final também carrega sua própria luta. O torcedor palmeirense que encarou estrada, aeroporto, fronteira, deslocamento de país para país, está até agora tentando reorganizar o ritmo da vida. Foram jornadas longas, quase intermináveis, cruzando Chile, Argentina, retornando ao Brasil depois de dias e dias na estrada, e tudo isso com o peso de um resultado que machuca. É uma mistura de cansaço e frustração que só quem viveu sabe. Mas, dentro desse turbilhão, o clube segue seu movimento. E mesmo com a falta da assinatura, Abel tem participado das conversas de planejamento para o ano que vem, algo que indica que ele não pretende abandonar o barco. O detalhe curioso é que o novo contrato, caso ele realmente firme, não terá multa rescisória, o que alimenta ainda mais debates entre a torcida. Tem quem ache que essa demora indica que ele está repensando tudo. Tem quem acredite que é só uma questão emocional e que logo tudo será resolvido. E tem também aqueles que, sinceramente, já não fazem questão que ele permaneça. Em meio a isso, rolou até uma história curiosa espalhada pelas redes, dizendo que teriam encontrado a chave de transferência de Abel e que algumas pessoas estariam enviando pequenos valores apenas para mandar indiretas, mensagens para que ele fosse embora. O torcedor não tem limite para a criatividade quando o assunto é desabafo. Isso é fato. Mas se essa história é real ou não, aí já é outra conversa. Enquanto a situação do treinador se encaminha para mais capítulos, o clube trabalha também em frentes importantes fora de campo. O Conselho de Orientação e Fiscalização aprovou, sem divergências, o orçamento do Palmeiras para a temporada de 2026. As projeções são altas, expectativa de arrecadação superior a R$ 1 bilhão e um superávit acima de R$ 11 milhões. O documento ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo, mas já demonstra como o clube pretende operar financeiramente no próximo ciclo.
As receitas projetadas incluem negociações de jogadores, direitos de televisão, patrocínios, programas de sócio, bilheteria, premiações e até exploração do estádio. Tudo isso baseado em projeções esportivas moderadas, imaginando o time chegando até as quartas da Libertadores e da Copa do Brasil, semifinal do estadual e um lugar entre os primeiros colocados do campeonato nacional. Só que orçamento aprovado não entra em campo. E hoje o Palmeiras tem compromisso. Tem jogo grande contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Aquelas partidas em que o ambiente já começa tenso antes mesmo do apito inicial. O discurso recente de Abel de que o campeonato já estaria entregue deixou um ar de dúvida sobre qual Palmeiras veremos em campo. E quando surge a projeção do time provável, o torcedor logo percebe que, se essa formação realmente for utilizada, o treinador entra em contradição, porque é um time forte, competitivo, que não parece refletir a ideia de jogar apenas para cumprir tabela. Entre os nomes previstos está Carlos Miguel no gol e, na defesa, Kelvin, que vive um momento de alerta. O torcedor anda cobrando, Abel também, e a expectativa é de que ele consiga reagir. Ao lado dele, Gustavo Gomes e Murilo formando a dupla central e Piquerez fechando no lado esquerdo. É uma defesa que já deu muita segurança, mas que nas últimas semanas oscila mais do que deveria. No meio, a combinação entre Fuchs, Andreas, Alan e Souza promete dar intensidade. Enquanto no ataque, a aposta fica com Flaco Lopes e Vitor Roque, uma dupla que pode incomodar qualquer defesa quando está em sintonia. É claro que essa escalação só será confirmada oficialmente pouco antes do jogo, mas já é o bastante para gerar comentário entre os torcedores. A disputa direta pelas primeiras colocações também segue viva. O Palmeiras ainda tem aquela chance minúscula de título, algo que quase ninguém acredita, mas matematicamente está lá. A realidade, no entanto, é que a briga mais concreta é para segurar um lugar entre os dois primeiros. O Cruzeiro aparece com força e pode ultrapassar se o Palmeiras vacilar, e isso mexe com os cofres, porque a premiação do vice-campeonato chega a mais de 45 milhões de reais, valor que faz diferença no planejamento do clube. Por isso, mesmo que o título pareça distante, cada ponto, cada rodada ainda tem peso. Do outro lado da rodada, o Flamengo entra em campo podendo garantir o título ou, dependendo do que acontecer no Maracanã, e também no confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Não é o tipo de situação que o torcedor gosta de pensar, mas faz parte da reta final, porque tudo se cruza. E o clima ganha ainda mais tensão quando a arbitragem é anunciada. Já que Rafael Klein será o responsável pelo apito e Daniel Nobre Bins ficará no comando da tecnologia. A arbitragem sempre traz aquele frio na barriga, principalmente em rodada decisiva, e ainda mais num jogo em que os dois lados têm muito a defender. O Atlético Mineiro entra pressionado, buscando vitória para fechar bem o campeonato. O Palmeiras precisa dar uma resposta depois de vários jogos sem vencer. Precisa mudar o ambiente, precisa reencontrar alguma confiança antes que a temporada termine sem nenhum brilho. E tudo isso num estádio que coloca frente a frente vários reencontros. Tem jogador do Galo com passagem pelo Palmeiras, tem jogador do Palmeiras que reencontra a casa antiga. E existe sempre aquela esperança de que a lei do ex resolva alguma coisa a favor. É jogo duro, jogo grande, jogo carregado de história recente e de expectativa. E quando a bola rola num ambiente desses, cada detalhe ganha peso dobrado. O comportamento do time, a postura defensiva, a maneira como o meio-campo reage à pressão adversária.
tudo vira termômetro para medir o nível de concentração e entrega da equipe nessa reta final. O torcedor palmeirense já está acostumado a ver o time crescer em jogos grandes, mas a fase atual deixa todo mundo com aquela pulga atrás da orelha, imaginando qual versão do Palmeiras vai aparecer. A resistente e competitiva, que já encarou situações muito mais difíceis, ou a instável e desorganizada que tem surgido nos últimos jogos. E é por causa dessa oscilação que o clima antes da partida fica carregado, como se a torcida estivesse respirando fundo o tempo inteiro, esperando para ver se finalmente o time vai reagir. A dúvida aumenta quando lembramos que o Atlético Mineiro se adapta muito bem dentro de casa e costuma pressionar desde os primeiros minutos, tentando impor intensidade e ritmo forte. O Palmeiras, por sua vez, precisa encontrar equilíbrio entre compactação e criatividade, algo que tem sido raro ultimamente. A saída de bola tem oscilado, o ataque muitas vezes engasga e depende de lampejos individuais, e isso deixa o jogo ainda mais imprevisível. Mas nessas horas também surgem oportunidades para jogadores que querem reconquistar espaço, mostrar serviço e lembrar que podem decidir. Souza, por exemplo, é alguém que pode entregar energia e movimentação num confronto de alto nível físico. Enquanto Andréas tem a capacidade de organizar o meio e distribuir passes que clareiam a partida. Já no ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque carregam aquela responsabilidade extra de fazer o time respirar, segurando a bola, criando situações e, principalmente, finalizando com precisão. E a torcida espera mais do que isso. Espera atitude. Depois de semanas turbulentas, qualquer sinal de reação vira combustível. Até porque ninguém quer que o campeonato termine com a sensação de que o time se arrastou. Mesmo com o foco da torcida dividido entre o presente e a incerteza sobre o futuro do treinador, o jogo segue sendo o principal termômetro da relação entre arquibancada e elenco. Se o Palmeiras entrar com intensidade, pressionar, buscar o jogo, o torcedor volta a ir acreditar, mesmo que seja por poucos instantes. Se entrar apático, aí a frustração cresce de novo. No fundo, todo mundo só quer ver o time competir de verdade, mostrar que ainda existe vida nesse elenco. Enquanto isso, nos bastidores, o clima é de avaliação constante. A diretoria sabe que o planejamento para o próximo ano não pode esperar, porque decisões importantes precisam ser tomadas desde já. A incerteza da assinatura de Abel pesa muito nisso. Cada dia que passa sem confirmação cria mais especulação, mais debate, mais dúvida sobre qual será a direção técnica do clube. E isso afeta diretamente contratações, permanências, evolução de jovens, reformulação do elenco. A expectativa é que tudo se resolva nessa semana, mas ninguém crava nada. O torcedor vive entre o vai assinar a qualquer momento e o será que vai mudar de ideia no último minuto? A situação fica ainda mais sensível quando se pensa no elenco atual. Vários jogadores precisam de uma definição para saber qual será seu papel no ano seguinte. Alguns querem mais espaço, outros aguardam oportunidade de sair. Alguns jovens esperam entender se farão parte da rotação principal. E, para tudo isso, a palavra do treinador é fundamental. É por isso que a indefinição sobre Abel acaba deixando o ambiente um pouco travado, como se todos estivessem esperando um sinal verde para avançar com o planejamento. Dentro de campo, o que pesa agora é a necessidade de encerrar a temporada de forma menos amarga. A torcida geralmente cobra títulos, boas campanhas, protagonismo,
E mesmo que matematicamente ainda exista uma chance mínima, emocionalmente o título já ficou distante. O que resta é disputar cada ponto para garantir uma colocação digna e evitar que a temporada seja lembrada apenas pela frustração da final continental. A premiação do vice-campeonato é significativa, mas para um clube do tamanho do Palmeiras, mais do que o dinheiro, importa a imagem, a força competitiva, a sensação de que o time não largou a temporada na metade. E o jogo contra o Atlético Mineiro torna essa disputa ainda mais simbólica. A Arena MRV é um palco novo, moderno, que costuma lotar e empurrar o time da casa, criando um clima hostil para o adversário. É justamente esse tipo de ambiente que pode servir como teste mental para o Palmeiras. Se o time conseguir manter a cabeça no lugar, não se intimidar e jogar com maturidade, já mostra uma evolução em relação às últimas semanas. Caso contrário, o risco de se desorganizar rapidamente é grande, ainda mais enfrentando um adversário que explora velocidade, bolas rápidas, pressão no meio e intensidade no ataque. Existe também o fator emocional envolvendo os reencontros. O elenco do Atlético tem jogadores que passaram pelo Verdão e que encaram essa partida como uma espécie de ajuste de contas. E sempre bate aquele medo da famosa lei do ex funcionar contra. Do lado palmeirense, a esperança é que o efeito seja o contrário. Que alguém que já vestiu outra camisa consiga decidir para o verde, criando aquele momento que muda a narrativa de um jogo tenso. São pequenas histórias que sempre surgem nesses confrontos, alimentando a expectativa. A arbitragem também vira assunto, como sempre acontece em jogos decisivos. Rafael Klein chega pressionado, porque toda partida importante ganha repercussão e qualquer decisão controversa vira combustível para a discussão. O VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, acrescenta mais uma camada de tensão, porque o torcedor já não aguenta mais paralisações longas e decisões questionáveis. A esperança geral é que o jogo siga sem grandes interferências. Mas na prática, todos sabem que esse é um dos elementos mais imprevisíveis do futebol atual. Com tudo isso acontecendo, o que resta é ver se o Palmeiras consegue responder dentro de campo. O elenco sabe que deve essa recuperação ao torcedor. Quantos palmeirenses estão carregando frustração há dias? Quantos ainda estão voltando para casa depois da viagem mais cansativa do ano? Quantos ficaram decepcionados com o desempenho recente e esperam apenas um pouco de orgulho nessa reta final? É justamente nesses momentos que o elenco precisa mostrar caráter, algo que sempre foi elogiado durante a era Abel e que agora precisa aparecer de novo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A notícia que tomou conta dos corredores do futebol brasileiro nas últimas horas parece saída de um roteiro improvável. Gerson, meio-campista de passagem marcante pelo futebol europeu, estaria deixando o Zenit e encaminhando um acordo surpreendente com o Palmeiras. Fontes próximas ao staff do jogador garantem que as negociações avançaram de maneira silenciosa, quase furtiva, como quem tenta evitar holofotes até o último instante. O burburinho cresceu quando pessoas ligadas ao clube paulista foram vistas em encontros discretos com representantes do atleta, alimentando a especulação de que o desfecho está muito mais próximo do que se imaginava. Nos bastidores do Verdão, o clima é de cautela, mas não de negação. Conversas internas teriam sido intensificadas.
E o nome de Gerson passou a circular com força entre dirigentes e membros da comissão técnica, que enxergam no meio-campista uma peça capaz de elevar o patamar criativo do elenco. A possibilidade de um retorno tão rápido ao Brasil surpreendeu até agentes do mercado, já que o Zenit, ao que tudo indica, não demonstrava intenção clara de liberar um atleta considerado importante no elenco. Ainda assim, algo mudou. Rumores dão conta de que Gerson estaria insatisfeito com os rumos de sua trajetória recente e buscaria um ambiente mais familiar, competitivo e com maior visibilidade continental. O Palmeiras, por sua vez, vê na eventual chegada um golpe de mercado capaz de sacudir a concorrência e reacender a disputa por protagonismo nas próximas temporadas. A conversa ganhou força nos vestiários e até entre torcedores que, atentos a cada movimento nas redes, passaram a interpretar curtidas, apagamentos e postagens como sinais cifrados de um anúncio iminente. Embora ninguém envolvido confirme abertamente, o retorno relâmpago já se tornou o assunto mais quente do momento. E, enquanto nada é oficializado, o clima de suspense só aumenta. Resta aguardar para descobrir se o burburinho vai se transformar na mais nova bomba do futebol brasileiro, ou se continuará sendo apenas mais um daqueles rumores que incendiam a imaginação e movimentam todo o mercado. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!